Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 259, períodos geológicos, esboço geológico da Terra, capítulo 7. Então, nos encontramos na questão de número 1 ainda, sequência agora. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. A gente sabe que, assim, Kardec Kardec nos esclarece que a geologia, pois, é uma ciência toda de observação, mas não é só a geologia. Todas as ciências, até que você chegue aos fatos, você passa pela fieira da observação, do estudo incessante. Todas as ciências requerem do profissional muita paciência, muita tolerância, muita persistência. Estudos e mais estudos e mais estudos. Não é uma coisa que você... Não é um conhecimento que você adquire apenas numa faculdade. Cientistas que saem da faculdade dizendo: possuo esta especialidade, mas que não vai ao campo de trabalho todos os dias ininterruptamente. Ele atrofia. Não é só os cientistas, todo mundo. Deixe de praticar uma academia, uma caminhada, um exercício, uma natação para você ver. O teu corpo vai atrofiando. Opta apenas pelos alimentos calóricos, né? E esqueça que você pode se tornar um obeso. E daí um pouco você vai sentir um efeito muito grande. Então, não é só a geologia, né, que carece de uma grande observação. Todas as ciências, ninguém mais pesquisou, estudou, analisou, observou a ciência, mãe de todas as ciências, que nós consideramos o Espiritismo, que é Allan Kardec. Kardec foi o ser que mais observou, porque ele ali se encontrava na condição do bom senso reencarnado. Então ele possuía todas as qualidades, trazia, era assistido, mas dependia muito dele. Então a geologia é, pois, uma ciência toda de observações, né? Pois já dissemos que os geólogos, eles conhecem, assim, praticamente eles conhecem a idade das montanhas, né? Eles conhecem os gases provenientes
da formação geológica da Terra, da sedimentação dos elementos, né? Das bacias de petróleo que está relacionado a bilhões de processos de decomposição de diversos tipos de elementos, a petrificação de árvores, a petrificação de animais, de ossos. Por que se petrifica ossos, árvores? Por que se petrifica? Os geólogos, eles sabem por que se petrificam, o que ocorre naquele momento, naquele ambiente, para se dar aquela petrificação. Agora a gente sabe, a doutrina dos Espíritos nos esclarece, que nada, pois, acontece por um acaso. E que tudo que a geologia hoje encontra, tudo que a paleontologia encontra, tudo que a espeleologia encontra, né? Tudo que os egiptólogos encontram. Existe o dedo, vamos usar esse termo, existe o dedo dos arquitetos siderais que há 90, 100, 120 milhões de anos atrás, eles untaram esses seres todos que nós acabamos de dizer, por exemplo, árvores, ossos e muito mais outras coisas, plantas, para que permanecessem intactas no laboratório divino, para que a posteridade tivessem no laboratório divino, no laboratório da natureza, material para que pudessem estudar. Porque, gente, analise para você ver uma coisa. Nós respeitamos todos os elementos existentes na Terra, mas não acreditamos que um osso de um dinossauro consiga permanecer no subsolo a uma profundidade de 10, 20 metros de profundidade durante 70 mil anos ou 70 milhões de anos. 65 milhões de anos. Você sabe o que é 65 milhões? Milhões. Jesus esteve na Terra 2000 anos. 2000 anos não é nem um piscar de olhos perante 65 milhões. Agora, os cientistas, eles têm encontrado ossos de dinossauro de 65 milhões de anos. 800 milhões de anos. Árvores petrificadas. Será que não existe por detrás disso aí o dedo dos arquitetos e também dos ministros de Deus? Não. Porque se nós sabemos que a Terra é uma faculdade, é óbvio que nesta faculdade
você há de encontrar todos os materiais os quais você necessita ao, ao teu estudo, ao teu desenvolvimento intelectual e moral. Porque eles, é óbvio que possuem as teses deles, que eles defendem, locais, locais secos, locais abafados, onde não penetrou oxigênio, né? E por isso ali houve a petrificação daquela árvore, daquele animal, daqueles ossos e tudo mais, aquela conservação, mas não procede. Não procede, sabe por quê? Uma coisa? Vou te dizer uma coisa. Eu presenciei a exumação de um corpo físico 12 anos depois de desencarnado. De um homem, 12 anos depois. Aqui em São Sebastião do Paraíso mesmo, 2023, há uns 20 anos atrás isso. 12 anos ele havia desencarnado. O coveiro praticamente não teve trabalho nenhum de retirar os restos mortais daquele falecido, que estava sendo ali exumado, porque não havia nada. Se o coveiro conseguiu retirar de dentro do túmulo, foi aproximadamente uns 2 quilos de elementos ali. Agora, vó, por exemplo, eu presenciei a exumação do corpo, dos restos mortais de vó. Porque aí, no caso, desculpe, eu arrotei aqui sem querer, desculpe. Porque vó foi, abrir o túmulo de vó, para retirar os restos mortais dela, para enterrar, sepultar o meu pai. Graças a Deus que já desencarnou, está no plano espiritual. Graças a Deus, Porque não vai precisar passar mais por isso. Já passou, está muito bem de lá, graças a Deus. E assim é a vida. E eu não estou dizendo isso de boca para fora, não. Estou dizendo por meu coração, porque eu amo meu pai. Mas graças a Deus ele já partiu. E, no entanto, nas épocas de desencarne dele, eu dou graças a Deus. Eu falo assim, graças a Deus que o Senhor retornou na paz espiritual. Graças a Deus. Mas acontece que ao retirar os restos mortais de minha avó, o coveiro me perguntou assim, Luiz, mas isso é geologia? Lógico, gente. Vamos analisar a ação divina nesse momento de petrificação, de conservação de corpos, de todos os tipos de corpos, orgânicos, inorgânicos e tudo mais. Isso é muito importante. O coveiro pegou e me disse assim, mas você tem certeza, quando ele abriu o túmulo, você tem certeza que esse caixão já vai para 30 anos que foi sepultado? Tenho. É minha avó. Pode abrir. Porque o caixão estava intacto. Tão intacto que ele precisou retirar o caixão para fora e abrir as manivelinhas. Ele retirou a tampa do caixão, pôs no canto, perfeita. Se alguém quisesse, tivesse coragem de usar aquele caixão, podia usar, porque o caixão estava perfeito. Eu vi com esses olhos que a terra é de comer.
a roupa da minha avó estava perfeita. Perfeitinha a roupa dela. O cabelo perfeito. Porque ninguém mais que eu conheci minha avó, ora. Eu estou te mostrando algo explicado pela doutrina dos espíritos como um processo natural na evolução do ser. Mas tem aí uma energia ectoplásmica da alma generosa de minha avó, que conservou para a posteridade aquele organismo, né, para estudo. A roupa perfeita, a blusa que ela estava, né, vestida. Se alguém quisesse vestir, podia vestir. O pano não se decompôs. Eu pus a mão na blusa dela. Os botões estavam perfeitos. Mais de 30 anos depois. É óbvio que só o corpo físico já havia desintegrado, mas os ossos perfeitinhos. 208 ossos. Perfeito. Que nós possuímos aproximadamente, eu acho que 208 ossos no nosso corpo físico. Todos, né? A não ser que meu avô cortou algum dedo dela, mas eu não tive notícia disso, não. Então, se fosse na Igreja Católica, minha avó ia ser canonizada. É milagre! Milagre! Que milagre o quê? Isso é um processo natural da evolução do ser, né? Então, a geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Tá vendo? Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Ela nada afirma a respeito dos pontos duvidosos. Não emite opiniões discutíveis. Ela não emite opiniões discutíveis. Não há discussão. Ela não emite opinião para gerar conflitos e tudo mais. Por esperar de observações mais completas e solução procurada. Então, por esperar de observações mais completas e solução procurada. Então, por mais que a geologia estuda, ela vive sempre em busca de mais. Por isso, ela, precipitadamente, ela não afirma nada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Você observa, não sei se você observou que no vídeo anterior eu tratei mais ou menos dessa questão com relação à importância da geologia e da astronomia. E também eu incrementei a química. Porque eu acredito que ciência nenhuma consegue sobreviver sem o auxílio da química. Você sabe disso. Porque a química, ela é a responsável pelas revelações ocultas, né? Então, olha só,
Sem a descoberta da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Porque nós sabemos que a gênese significa assim, o princípio, né? O princípio significa a origem. Então, a astronomia e a geologia, ela a geologia como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda, da mitologia, né? De que o mundo foi criado em 6 dias e que Deus descansou no 7º dia, né? Se não fosse a geologia, né, até hoje, 2023, a humanidade provavelmente acreditaria que o mundo ele estaria suspenso sob 4 elefantes brancos suspensos no ar. Então, hoje, sem a astronomia e a geologia e outras ciências também, com todo respeito, nós desconheceríamos as energias que movimenta as galáxias, as nebulosas, os planetas, a rotação, a energia centrífuga, a energia centrípeta, né? A gravitação, nós desconheceríamos. E viemos a descobrir tudo isso graças à ciência, à astronomia. Olha só para você ver. Agora, qual astronomia não encontra interligada à geologia? E toda geologia encontra interligada à astronomia, como tudo encontra interligado à química, como tudo encontra interligado à mineralogia, à botânica e por aí em diante vai, não é verdade? Então, se não fosse a astronomia e também a geologia, hoje todos nós estaríamos nas trevas das lendas, da mitologia. Mas a geologia e a astrologia e a química demoliu todas as lendas. É isso. Demoliu tudo. Esses sistemas, porque tudo antes eram considerados sistemas. Esses sistemas, eles mantiveram com a chama acesa até que surgissem a geologia, a astronomia e a química. Quando estas ciências surgiram, todas estas
todos esses sistemas foram apagados do mapa. Porque estas ciências são fatos, enquanto as outras, mitologia, hipóteses. Dá para você entender? Hipóteses. Agora, nós não podemos dizer que estas hipóteses estavam erradas. Não. Aquele que estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Elas não estavam erradas, gente. Gente, sabe por quê? Era o nível evolutivo dos seres naquela época. E não podemos dizer que, mesmo arbitrário, os sistemas naquela época, conseguiram esses sistemas sustentar o espírito, a alma, em processo de evolução durante um período secular até que adentrássemos ao período do merecimento. Não é verdade? Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo ainda.